Olá, queridos, seja bem-vindo ao Manual do Cristão. Estamos aqui nessa série incrível sobre pecados ocultos. E aí, diz para nós, já se identificou com algum dos pecados ocultos que nós colocamos aí? Se você ainda não nos conhece, seja bem-vindo. Eu sou a Fabiane. Eu sou o Eduardo. E nós estamos numa série sobre pecados ocultos. E esse é o 5º vídeo dessa série. Continue com a gente até o final, porque se você ainda não se identificou com aquele pecadinho que você esconde aí, ó, e acha que Deus não tá vendo, continue aqui com a gente que ainda temos mais alguns vídeos sobre. Todo pecado oculto, né, nós identificamos aqui que as pessoas elas têm algumas características. Então, ao longo desses 15 anos que nós estamos caminhando junto com pessoas, ajudando famílias, nós fomos identificando isso nessas pessoas conforme elas foram sendo tratadas e curadas. E o nosso objetivo aqui não é expor o seu pecado, não é expor a sua ferida, mas é trazer para fora aquilo que está lá oculto dentro do seu coração, para que você tenha uma vida abundante com Jesus. Então, nosso objetivo aqui é trazer cura para você e não te trazer acusação. Então, não se sinta ofendido, não se sinta acusado, mas permita que o Espírito Santo traga para fora aquilo que está aí dentro do seu coração, gerando sentimentos maus, né? Gerando sentimentos de talvez mágoa, algum sentimento de inveja, algum sentimento de uma ferida que não foi tratada ainda, e Deus quer trazer a cura para você nesse dia. E muitas vezes a gente desenvolve, né, esses pecados ocultos no nosso dia a dia, mas para nós parece normal, porque desde a nossa infância a gente carrega isso com a gente, que foram feridas lá do nosso passado, que causaram essa necessidade, esse padrão de comportamento na fase adulta. Então, para nós é normal, a gente não consegue olhar de outra maneira, então a gente não consegue reagir ao mundo de outra maneira a não ser dessa, porque o nosso coração foi ferido. Então, o pecado oculto de hoje, o Eduardo vai nos dar algumas frases aí, algumas dicas, para ver se ele serve para você. Ver se você se identifica. Mas antes de eu começar aqui, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, já estamos chegando aos 1000 inscritos aqui. Então faça parte do Manual do Cristão, ajude nós, ajudando você, clicando aí com o seu like, comentando, falando da onde você está nos assistindo, tendo essa interação conosco, você ajuda mais pessoas a serem mais parecidas com Jesus, a mais pessoas caminharem com Jesus junto conosco. Essa pessoa, ela tem uma característica aqui, amor, que ela precisa sempre ser original, né? Você já foi numa festa, né, e se deparou com uma pessoa com uma roupa igual à sua? Já se deparou assim, amor? Uma pessoa que vai e se encontra lá. Principalmente os homens, né, não tem problema com isso, né? Chega numa festa, chega num lugar, tá todo mundo igual ali, não tem problema. Mas as mulheres, né, quando chega num lugar e tem outra pessoa vestindo a mesma roupa que ela, né, dá aquela sensação, poxa vida, né? Aquele momento especial que você quer ser autêntico, que você quer ser único, não pode ser. Tem pessoas que levam isso, né, na brincadeira, mas para algumas pessoas isso fere, elas querem ser autênticas, elas querem ser original, então elas sempre têm um detalhe na roupa delas, sempre tem um detalhe naquilo que elas estão usando que é exclusivo, que é único, né? A pessoa, ela é atraída por aquilo que é diferente, a pessoa, ela não busca aquilo que tá, né, todo mundo tem. Ela sempre quer ter algo diferente, e se é algo que todo mundo tem, ela quer uma cor diferente, né, amor? Tem um detalhe diferente. Quer falar alguma coisa, amor? Essa pessoa, ela, infelizmente, ela tem a tendência de ficar se comparando com os outros. Então, ela sempre se julga, né, numa balança desigual, porque toda vez que ela se compara, ela perde. Então, ela se fecha ainda mais. Ela tem uma facilidade de identificar aquilo que falta. Então, ela se apega muitas vezes aos detalhes e ela consegue descobrir aquilo que está faltando.
E o humor dela daí também se altera com facilidade, né? Ela tem uma dificuldade assim, ou de ter um meio termo. Ou ela é 8 ou é 80. Ou ela tá feliz ou tá triste. Ela nunca está o meio termo, né? Aquela pessoa que ela oscila demais, né? Não existe um meio termo, sempre é intensidade. Ou está muito triste, né? Fechada dentro de um quarto, ou está muito feliz, muito alegre no meio de uma festa. Ela não consegue lidar bem com as emoções. Então, ou ela está extremamente apaixonada, naquele mundo todo colorido, tudo são flores, ou ela odeia a outra pessoa e quer que a outra pessoa morra. Então, ela oscila muito nesses dois temperamentos, sentimentos, né? Que colocam ela muito lá em cima, eufórica, ou muito lá embaixo, depressiva, melancólica. E se você é essa pessoa, quando você é criticado, a tendência sua é de se isolar, né? De ficar fechado e remoendo ali os sentimentos. E o pecado oculto de hoje é a inveja. Lembra que eu comentei que a pessoa se compara? Ela se compara e quando ela percebe que ela é diferente, ela se sente inferior. E por causa disso, ela não quer que o outro tenha. Uma coisa interessante nesse perfil, nessa personalidade das pessoas que possuem esse pecado oculto, é que ela tem uma ansiedade por conseguir algo, né? E ela vai lá, ela batalha e ela quer ter aquilo que o outro tem e talvez até numa forma melhor ou maior do que aquilo que a outra pessoa tem. E ela cria aquela ansiedade dentro dela. Só que quando ela conquista, ela fica insatisfeita. Ela perde o interesse, né? Muito rapidamente. Ela vai lá e conquista, sofre para conseguir aquilo, só que ela perde o interesse, porque aquilo não preenche a falta que ela tem no coração dela. Essa pessoa, geralmente na infância, teve falta das coisas. E por causa disso, ela julgou que a sua vida era muito diferente da do outro, que sempre os outros mereciam mais, tinham mais coisas do que ela, e ela não era merecedora. Essa pessoa ela se torna muito crítica, ingrata, e esse é o maior problema, porque quando a gente não tem o coração agradecido, a gente não consegue ver o copo meio cheio, a gente sempre olha o copo meio vazio. E o que me chama atenção no coração que não é agradecido a Deus pelas coisas que tem, toda vez que essa pessoa ela se compara e ela se julga inferior ou que o dela é diferente, que poderia ser de outra maneira, que o do outro é melhor do que o dela, então ela quer ter o do outro, não quer que o outro tenha, quer que o outro se sinta inferiorizado como ela se sente. Isso é como se falasse para Deus assim: Deus, você não é suficiente para me dar aquilo que você acha melhor. Eu sou um erro, porque você, Deus, deveria ter me feito diferente. Você deveria ter me dado diferente. Então eu não consigo te agradecer por aquilo que eu tenho. Então a gente acaba, essa pessoa que tem esse padrão de comportamento, ela acaba se afastando de Deus, porque ela acha que Deus lhe deve algo. Talvez você que perdeu algo muito precioso para você, né? Nós lidamos com pessoas que perderam os pais muito cedo na infância, pessoas que foram abandonadas, né? Conhecemos histórias que são chocantes, né? De pais que abandonaram os filhos e o filho viu o caminhão de mudança indo embora com os pais, mas não conseguiu nem se despedir dos pais ali, né? E isso gera um sentimento de falta, um sentimento de perda. E há uma diferença entre insatisfação e ingratidão. Eu posso estar insatisfeito com aquilo que eu tenho, mas não conformado e ser grato. Senhor, obrigado por que eu tenho, mas eu não me conformo porque eu sei que o Senhor tem mais e eu progrido para o alvo, eu vou melhorando essa situação. Ao contrário, a pessoa que é ingrata e insatisfeita, ela sempre foca naquilo que ela não tem. Ela nunca consegue desfrutar daquilo que ela está recebendo, ela sempre está olhando para aquilo que o outro tem e ela não consegue manter o foco. Quando essa pessoa entender o sentimento da gratidão, né, ser grata por aquilo que ela está recebendo, mesmo nas pequenas coisas,
Sabe, às vezes você precisa começar a comemorar nas pequenas conquistas, nas pequenas coisas. Sabe, você espera o grande, o extraordinário e você está perdendo o ordinário de todo dia, aquilo que Deus está fazendo para você. Não é para você se conformar com a situação que você está vivendo, mas é para você ser grato e saber que Deus tem mais, que Deus vai te levar para um nível mais além. Mas você precisa reconhecer. A gratidão, ela faz parte da cura. Quando nós reconhecemos isso, nós começamos a ser curados. E entender que Deus criou você único. Nós somos muita gente, mas nós somos únicos. E Deus nos conhece pelo nosso nome, desde a fundação do mundo. Então, essa inveja é curada, né? Esse pecado oculto, ele é eliminado quando a gente consegue entender a verdade de Deus sobre a nossa vida. E quando Deus vem e traz clareza da nossa identidade, que é quem nós somos nele, como ele nos vê, qual que é o nosso propósito. Muito se fala em propósito, e propósito é exatamente a maneira pela qual Deus se manifesta na terra através de mim, através de você. Cada um de nós é uma pecinha-chave de uma engrenagem. E essa engrenagem é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo que está esperando o Senhor voltar. E cada um tem uma função. Então a minha função nunca vai ser igual a do Eduardo. Então eu não posso me comparar a ele, né? Ele tem pontos fortes que eu não tenho. E eu tenho pontos fortes que ele não tem. Por isso que Deus nos uniu através do casamento, para que nós pudéssemos ser um na presença do Senhor e manifestar o desejo do coração dele aqui na terra. Então esse é o nosso propósito. Nós temos um amor pelas famílias, um amor pelas vidas, que muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, como que vocês conseguem ficar resolvendo problema de pessoas ou de casamento? É porque esse é o nosso propósito, a maneira pela qual Deus se manifesta na terra através de nós. Então quando a gente entende que nós somos únicos, que ninguém é igual a ninguém, que o vizinho não tem o gramado mais verde do que o meu, mas o meu pode ser tão bonito quanto o dele se eu cuidar do meu. Então, assim, uma coisa que eu procuro fazer no meu dia a dia, eu filtro muito daquilo que eu me alimento. Eu não tenho costumes de ouvir muitas pessoas pregando, ministrando, ou coaching, ou sei lá mais o que, porque eu prefiro, no momento que eu for me alimentar, eu tenho uma rotina bem estipulada para conseguir dar conta de cuidar da casa, do meu marido, das crianças, né? Então, o momento que eu tenho para me alimentar de alguma coisa, eu quero me alimentar da palavra de Deus. Porque a revelação que ele tem para mim faz parte do propósito e destino que ele tem para mim. Se eu ficar me alimentando da vida de outras pessoas, eu posso acabar invejando elas e perdendo aquilo que Deus tem para mim. Tem muitas pessoas falando, né, sobre modelagem. Você precisa modelar a pessoa, você precisa fazer o que a pessoa fez. E algumas pessoas até vendem métodos que você vai conseguir fazer em 6 meses, em 1 ano, aquilo que a pessoa demorou 10 anos para conseguir. E um dia eu estava orando e Deus ministrou meu coração. Como que você faz para uma criança aprender a falar em 6 meses? Como que você faz para uma criança aprender a andar em 6 meses? É impossível uma criança ali recém-nascida, porque eu já sei andar, porque eu já sei falar, eu consegui tirar ali os 2 anos que ela vai levar para aprender a falar, eu ensinar ela a falar em 6 meses. Porque se eu conseguir fazer isso, não é possível fazer isso, mas dos outros métodos que são vendidos aí, métodos para adquirir riqueza, a pessoa até consegue. O problema é que ela não tem maturidade. José, quando ele foi jogado dentro do poço pelos seus irmãos, ele tinha aproximadamente 17 anos. Deus podia fazer assim e ele aparecer lá na frente do faraó, o faraó já ter tido sonho e ele já assumir como governador do Egito. Deus poderia fazer isso,
mas aproximadamente 13 anos José precisou ficar dentro do Egito, sendo moldado, amadurecendo ali, para que quando ele assumisse o cargo que já era dele, ele estivesse maduro para não voltar atrás. Porque muitas pessoas que ganham prêmios, né, na Mega Sena, ganham prêmios grandiosos, ganham riqueza do dia para a noite, elas não conseguem manter essa riqueza, porque essa pessoa não tem maturidade para lidar com aquela situação. Então Deus, ele está nos ensinando a ter maturidade. Quando nós queremos modelar a vida do outro, nós estamos invejando a vida do outro, estamos falando: Deus, a identidade que o Senhor criou para mim não serve. Eu quero ter a vida daquela pessoa, então eu vou modelá-la, eu vou fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. Enquanto que a palavra diz que nós somos a representação da imagem de Jesus Cristo. Ao invés de nós estarmos preocupados em ser parecido com fulano de tal, né, com o ciclano, nós deveríamos estar perguntando para o Espírito Santo: Senhor, eu estou cada dia mais parecido com o Senhor? Senhor, eu estou cada dia exalando mais o perfume de Cristo? Senhor, como embaixador de Cristo que o Senhor me comissionou para estar aqui na terra, eu estou cumprindo a sua vontade? Querido, seja grato pela sua vida, seja grato por tudo aquilo que você tem, mesmo que ainda não tenha chegado no nível que você espera, no nível que você almeja, mas seja grato. Olhe para Jesus e fale: Senhor, eu estou correndo a carreira que está proposta, eu sou grato por aquilo que eu tenho hoje, e eu sou grato porque cada dia eu vou me parecendo mais com Jesus. Então o desejo do nosso coração é que você descubra quem você é em Deus e viva esse lindo propósito que Ele tem para você. Tenha um dia abençoado aí. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Esperamos você amanhã com o próximo vídeo dessa série. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.